lembrarmos que o bispo Lorival, sendo um homem experiente, não é um velho, é um idoso, experiente, maduro, e este livro reflete o perfil da sua própria vida. São princípios práticos para o nosso viver diário. Eu quero ler aqui algo que eu fiz uma adaptação sobre o idoso e sobre o velho. Ele mesmo cita no seu livro o texto de Isaías 32:8. Mas o liberal projeta coisas liberais e pela sua liberalidade está em pé. E também pode se lembrar de Daniel 11:32. O povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E o livro, seu título, As Proezas dos Nobres da Fé. É o Senhor e os hinos de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. A alegria de toda a terra. E é bom lembrarmos que o bispo Lorival, sendo um homem experiente, não é um velho, é um idoso, experiente, maduro, e este livro reflete o perfil da sua própria vida. São princípios práticos para o nosso viver diário. Eu quero ler aqui algo que eu fiz uma adaptação sobre o idoso e sobre o velho. Ele mesmo cita no seu livro o texto de Isaías 32:8. Mas o liberal projeta coisas liberais e pela sua liberalidade está em pé. E também pode se lembrar de Daniel 11:32. O povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E o livro, seu título, As Proezas dos Nobres da Fé, mensagens para os amigos em Cristo. E a história registra o testemunho de muitos homens que depois dos 80 anos de idade realizaram grandes feitos. Muitas vezes verificamos um jovem com 20, 25, 30 anos de idade totalmente desanimado. E alguém até disse, muitas pessoas poderiam ter assim na sua sepultura após a morte, morreu aos 20, aos 30, e essas pessoas foram sepultadas aos 60 anos de idade. São pessoas que não têm sonhos, não têm visões, e este livro fala muito sobre isto. Daí a diferença entre o idoso e o velho. Idoso é quem tem o privilégio de viver uma vida longa e abençoada, como ocorre com o bispo Lorival. E o Salmo 91:16 fala: dar-te-ei longevidade de vida. Velho é quem perdeu a jovialidade. Você é idoso quando sonha. Você é velho quando apenas dorme. É alguém cochilão, né? Você é idoso quando ainda
aprende, e é o caso do bispo Lorival, sempre aprendendo para transmitir e para ensinar, pois a juventude é um estado de espírito. Todo auditório falando? Pois a juventude é um estado de espírito. Cultive, pois, este espírito jovial. Quando você mantém sempre um espírito otimista, um espírito alegre, como o conhecido idoso Caleb, Josué capítulo 14. Seja sempre otimista e conservado em vida, como ocorreu com Caleb. Ele estava com 85 anos de idade e estava falando em força, em poder, em guerra, em desafios, em conquista. Este realmente é o estado de espírito daquele que mantém dentro de si a chama da juventude. Como disse JK, o otimista pode errar, mas o pessimista já nasce errado. A promessa do Salmo 92, 14 diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Esta é a vida, é o perfil, a biografia de um homem de Deus, e tudo isto coincide com a vida. Pode citar do seu livro uma frase que permeia praticamente todo o espírito do livro: lute sempre, jamais desista, seja um nobre de Deus. Como diz a frase, lute sempre, jamais desista. Todo auditório, lute sempre, jamais desista. Frase de quem? Do Lorival Cristino. Quando Deus escreve um plano para a vida de um filho, não há cisterna, que é o caso de José, novo, 17 anos de idade, foi jogado numa cisterna. O Senhor usa quem Ele quer, quando quer, para cumprir o seu propósito na vida de alguém. Ele também diz: toda dor, sofrimento, angústia e privação, na hora certa, serão transformados em honra e em felicidade. O livro, a realização de mais um sonho. Quando ele pensava em escrever, quando estava escrevendo, e o sonho tornou-se uma realidade. E ele diz: eu, Lorival, enquanto realizava as apresentações, Deus me deu a visão de um livro que sempre foi um sonho meu. No período da pandemia, o Pai Eterno nos trouxe profundas reflexões. Decidi, mais uma vez, com o apoio incondicional da minha esposa, Meg. Quem é essa mulher, Meg? Ele fala muito na Meg no livro. Ah, está aí ao lado dele, né? A Meg. E de sua filha, Fernanda, e outros, para concretizá-lo, e cujo nome do livro é As Proezas dos Nobres da Fé. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, está escrito: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o
conforme as tuas forças, porque no além, para a sepultura onde tu vais, não há obra, não há projetos, não há indústria, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Uma coisa que pessoalmente gostei muito no livro, constantemente ele está fazendo fundamentação bíblica. Isto é muito importante. O bispo Lorival tem uma mente bíblica. E esta fundação bíblica reflete realmente o caráter de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz, por exemplo, em Deuteronômio 30:14, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazê-la. Semana passada peguei um grosso livro de psicologia, estava lendo alguma coisa, é de um autor evangélico, mas eu fiquei admirado. Você lia 2, 3 páginas e ele não citava um fundamento bíblico. E eu, conhecendo um pouco da Bíblia, dizia comigo mesmo, ele aqui nesta altura deveria citar tal versículo, fundamentar aquilo que ele está dizendo. Quando o advogado elabora uma petição, ele tem que pegar um artigo, pegar um inciso, pegar um ponto, argumentar, fundamentar, e assim também deve ser em relação à Bíblia. E todo este livro está recheado da palavra de Deus. Quem ler este livro vai ser grandemente abençoado. Você vai receber palavra de Deus, palavras dos céus para o seu coração. A sua vida vai ser edificada. Às vezes, especialmente os jovens que não têm planos, que não têm sonhos, que não têm um propósito de vida, lendo este livro, como depoimento pessoal do próprio autor, falando que praticamente começou a estudar aos 15 anos de idade, a luta, a dificuldade, saindo de casa ainda cedo, escuro, e voltando para casa às 10 da noite. E assim era a sua vida, e mais tarde o seu pai conseguiu que a professora Teresia, começasse a dar aula para ele. Depois a sua vinda para São Paulo e o seu propósito de prosperar, de progredir, e Deus tem esse propósito para todos nós. Eventualmente alguém me pergunta assim, Bispo Aguinaldo, o senhor acredita na teologia da prosperidade? Eu falo, acredito sim. Eu não quero a teologia da miséria. Mas em seguida eu acrescento um ponto básico da teologia da prosperidade. Está em Provérbios 6, capítulo 6, versículo 6. O que diz? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ser sábio. E Deus abençoa. Provérbio diz, a mão do diligente engordará. João fala na 3ª carta, para que te vá bem em todas as coisas. E ali aparece o verbo grego evodomai, fazer uma excelente jornada, fazer um excelente investimento, ter sonhos, ter propósitos. E graças a Deus, porque tudo isto aconteceu na vida do bispo Lorival. E ele é um influenciador, não digital, mas espiritual. É um homem que traz uma sombra de fé, de otimismo,
de influência para todos nós. E na sua vida está se cumprindo a palavra de Deus no Salmo 91, 16. Na velhice, aliás, Salmo 92, 14. Na velhice ainda dará frutos. E ele está dando frutos. E ele ainda pode escrever outros livros. Bastaria alguém digitar suas mensagens nas lives, não é? Toda segunda-feira, o irmão ainda tem muito para dar. Catão começou a aprender grego aos 82 anos de idade. O irmão já tem 82 anos? Não, não tem. Ainda é menino, ainda não tem. Está caminhando para 95, mas ainda não tem 82 anos de idade. Então, homens que realizaram grandes feitos na velhice é algo muito importante, porque muitas pessoas, homens e mulheres, depois dos 60 ou até antes, essas pessoas se aposentam, mas também elas aposentam a sua mente, a sua esperança, o seu sonho. Mas isso não tem acontecido com o bispo Lorival. É dito grandes realizações na vida de um homem. Gerar um filho, ele gerou vários filhos, não é? Uma multidão, 6, não é? Netos, bisnetos, que bênção, não é? Um outro sonho, plantar uma árvore. Ele já plantou centenas. E eu admiro muito aquela jaqueira lá, não é? Perto da casa, que bênção. E um outro sonho, uma outra realização para o homem, é escrever um livro. Eu, pela misericórdia de Deus, embora em um lar pobre, com muitas lutas e dificuldades, mas eu tive a experiência, o irmão já aceitou a Cristo com 23 por aí, anos de idade, com 23 anos de idade, mas eu aos 11 anos de idade, nasci no lar evangélico, aos 11 anos li a Bíblia pela primeira vez, e boa parte da leitura, quando era à noite, era no candeeiro, lamparina, aquilo arde os olhos, não é? Mas a minha situação foi melhor do que Abraham Lincoln. Abraham Lincoln lia no fogo de uma fogueira. E eu fico pensando, que dificuldade. Para ler, tem que clarear um pouco a letra à noite. Se aproxima muito da fogueira, o calor. Se afasta, não consegue ler. Mas a gente percebe que são homens que vencem. E eu tive o privilégio também de escrever o meu primeiro livro aos 21 anos de idade. E já estou indo para publicar cerca de 30 livros. Estou com mais 2 livros que serão lançados. Então a fé tem raiz, a fé tem história. E aos jovens que aqui estão, eu cito as palavras de Isaías, de Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Há muito jovem frouxo, derrotado e vencido. E o pior de tudo, poderia ser o melhor de tudo, é que ele casa. E coitada da mulher, porque foi um jovem que não se preparou para a vida com tantas oportunidades. Às vezes eu vejo hoje os estudantes, não é? No meu tempo não tinha assim essa facilidade, alimentação cedo, material escolar, não é assim? Que moleza! Eu fiquei 6 meses sem o meu livro de francês, que no meu tempo estudava francês, latim, e eu não podia comprar um livro. Fiquei todo o semestre sem poder comprar. E muitas vezes assistia
aulas com fome. Sabe aquela fome canina de adolescente jovem? E saí 11h15. E os meus colegas, hoje vou comer um misto quente, um bauru, eu nem sabia o que era isso. E eu saía de perto por causa da fome. Mas Deus me fez triunfar, como fez o bispo Lorival triunfar. E qual o segredo? A palavra de Deus. Como a palavra de Deus é um segredo para vencer. Esta palavra que é viva, que é energética, que é eficaz. E o próprio salmista disse no Salmo 119, 97, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E este livro reflete a filosofia, o ensino deste versículo em cada página deste livro. Boa noite a todos. Eu até deixei meu celular ali, tinha um esboço ali no celular, mas depois da fala do Bispo Aguinaldo, não sobrou nada para me falar dos versículos da Palavra de Deus que meu pai gosta de utilizar, que remete a ele, esses anos de convivência dos dois, essa amizade bonita, e o Bispo Aguinaldo conhece muito bem, fez todas as citações. Eu ia falar que na velhice dá fruto, eu ia falar dos nobres projetam coisas nobres, e eu não vou ficar aqui sendo repetido. Sobrou para mim aquele, foi o Senhor que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Vamos repetir? Foi o Senhor quem fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Enfim, se eu fosse definir o meu pai, o nosso pai, eu utilizaria a palavra perseverança, seriedade, fé. 3 palavras. É muito perseverante, muito insistente e persevera com fé. Tem um alvo, tem uma meta, tem um sonho. Há muito que ele falava desse livro, sempre falou, sempre desejou, almejou e hoje está se concretizando esse sonho. Nunca deixou de crer, uma fé tremenda e inabalável. Eu lembro que também, a exemplo do Bispo Aguinaldo, morávamos num lugar muito simples, com muita dificuldade. Meu pai trabalhava bastante, e muito frequente na igreja, nas coisas de Deus. O tempo que tinha era para estar servindo a Deus, igreja fim de semana, igreja no meio da semana, chegava em reunião, que ele sempre foi envolvido com a direção da igreja. E essa é a imagem que a gente tem do nosso pai, esse exemplo. E muito sério, sempre muito sério, meu pai sempre muito sério, sempre levou as coisas muito a sério, por isso que sempre deu certo. Hoje até minha esposa, agora ela fala assim, você já viu seu pai fazer isso? Pra mim, ela fala, não, nunca vi. Então, porque realmente, sempre foi muito sério. Eu lembro que nós almejávamos mudar de local, né? Nós chegamos a morar ali numa periferia da Zona Leste, e às vezes minha mãe ficava impaciente, porque ficava em casa, né, mais tempo. Quando é que a gente vai mudar daqui? Já faz tantos anos. E ele respondia, não com ironia, mas com fé e com convicção. O povo de Deus demorou 40 anos no deserto. Coitada da minha mãe, eu vi isso. E a quem eu faço uma menção honrosa, né? A Isabel, que é mãe dos meus 3 irmãos. Da Isabel, vou até pedir para ficar de pé aqui o Douglas, o mais velho, o Jaziel e a Patrícia. Temos a mesma mãe em comum. E a filha mais velha do meu pai, a Sandra, do primeiro relacionamento com a Lourdes, e a Luceni. E aí, desses 6 filhos aqui, meu pai tem muitos netos também, e até bisnetos já. Obrigado, pode sentar. E, enfim, são muitas coisas realmente que nós poderíamos dizer aqui. Ainda bem que o bispo já falou também da questão de que ele passava ali fome estudando, então ninguém aqui vai reclamar, né, da hora do jantar, porque nós estamos sendo alimentados espiritualmente aqui, é fantástico. O livro eu já li, eu não indicaria nenhuma obra para ninguém sem ler, então eu indico aqui sem medo de errar, né? O livro escrito agora no hall dos escritores, Bispo Lorival Cristino. Vossa Excelência caprichou demais, realmente coloca Deus em primeiro lugar em tudo, e não foi diferente em sua biografia.
A biografia do meu pai, ele vem no final do livro, porque ele coloca Deus à frente de tudo. É assim na vida dele, o tempo inteiro. Conviver com meu pai é uma inspiração divina, o tempo inteiro, para tudo, a direção de Deus. Nós recebemos uma ligação dele pela manhã, ele cita um texto da palavra de Deus. A qualquer hora do dia, nós vamos fazer uma viagem, é indispensável a oração dele abençoando. Ele vive o evangelho genuinamente, e no livro dele não foi diferente. Quando ele traz aqui os nobres da fé, as pessoas eminentes, pessoas de destaque, não é só, o nobre não é definido só daquela pessoa que vem de uma família, de uma linhagem nobre, real. Podemos alçar ao rol dos nobres aquelas pessoas de destaque, aquelas pessoas eminentes, que realizam grandes feitos. E hoje também o Senhor, né, já há muito que faz parte desse rol dos nobres, e agora esse livro vem para concretizar esse sonho e deixar aí para a posteridade esses registros. O livro é muito bom, eu sempre li muito, e como advogado eu estou condenado a ler o resto da vida, porque o advogado não tem jeito, você tem que ler, se atualizar, estudar, fundamentar, tem que ler o tempo inteiro. Eu lembro que meu irmão Douglas, ele assinava lá a rede de livros, e ele lia Agatha Christie, Sidney Sheldon, e eu não gostava desse tipo de livro. Eu só lia livros concernentes aos estudos bíblicos, né? E tantos livros, tanto livro de personagens da Bíblia, às vezes escritores que falavam do Paulo como líder, de Moisés, de Abraão, de Davi, os livros proféticos, o profeta tal, os livros poéticos, eu lia muito, e não só de personagens como de temas, o avivamento, o Espírito Santo, a fé, e eu lia, e também pegava os livros que meu pai tinha, ele sempre teve uma biblioteca muito rica, e lendo o livro do meu pai, realmente, ele não deixa a desejar para nenhuma obra dessas. Eu já li muitos escritores renomados, conhecidos internacionalmente, com obras vendidas no mundo inteiro, e o livro escrito por Vossa Excelência, Bispo Lorival, está ali na prateleira de cima, super recomendo. Você vai se transformar lendo esse livro. Eu falo isso aqui sem medo de errar, como uma pessoa que já leu várias obras de vários escritores renomados. Parabéns a todos os envolvidos, né? A gente sabe que é uma junção de conhecimento. Meu pai sempre pregou o evangelho, eu cresci no berço cristão, a imagem que eu tenho do meu pai sempre à frente da igreja. Quantas vezes ele vinha ali com os esboços dele, passava a tarde estudando, lendo, escrevendo, e às vezes ele pedia para a gente digitar aquele esboço, principalmente depois que o rapaz do retroprojetor projetava os versículos que ele citava enquanto ia pregando, então a gente tinha que levar digitado. Então ele vinha com aquele esboço e a gente tinha que interpretar o hebraico da letra dele e digitar aquilo ali para que fosse usado ali na igreja. Mas sempre as bíblias dele, os livros, tudo marcado, tudo com destaque. Um estudioso profundo da palavra, que faz citações o tempo inteiro, fundamentações, lições práticas de vida para tudo, e ele faz isso de cabeça, porque é o Espírito Santo na vida dele, né? É uma Bíblia ambulante, e realmente assim, as lições que trazem neste livro, as proezas dos nobres da fé, é inspiração total, são histórias inspiradoras, porque é fundamentado na palavra, mas com a visão de vida dele ao longo dos seus 80 anos de experiência, e ele traz esse enfoque do jeito dele, com o coração dele, com a personalidade dele, com tudo aquilo que ele adquiriu ao longo desses muitos anos. Ele escreveu essa obra fundamentada na palavra, e eu lanço aqui um desafio. É muito difícil, é praticamente impossível você folhear as páginas desse livro e Deus não tocar o seu coração, porque a palavra de Deus, ela é inspiradora, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra juntas e medulas a divisão da alma e do espírito, e ela não volta para Deus vazia. E neste livro você vai encontrar a palavra de Deus colocada ali em tópicos,
colocadas ali, fundamentando aquilo que ele está escrevendo, com exemplos práticos, muito bem organizado. Então não deixem de ler, que não seja mais um livro ali a completar a prateleira da sua estante, mas que de fato e de verdade você se envolva nas páginas desse livro, que vai ser um bem tremendo para a sua vida, vai provocar transformação e crescimento. Bispo Lorival, parabéns a Vossa Excelência por esse trabalho maravilhoso, que muito nos orgulha. Em nome da família, eu agradeço a todos os presentes que estão aqui para te honrar. Não medir esforço, não medir distância. Tenho certeza que não vieram aqui por causa da comida, não é mesmo, Fernanda? Não vieram aqui por conta das questões festivas que envolvem este encontro, mas vieram te honrar, Pai. Então, nós te parabenizamos, te agradeço por uma vida de inspiração para nós, filhos. Se somos o que somos, é porque tivemos o Senhor como referência, né? E agradecemos a Deus também pela sua vida, essa pequena dificuldade, limitação que o Senhor tem, o Senhor superou. E também agradecemos em nome da família a pessoa da Margarida, que complementa e que te auxilia em tudo, que é bonito de ver. Enfim, todos os envolvidos com o livro que se dedicaram, Fernanda, né? Essa festa está sendo realizada hoje aqui, porque aqui onde se debruçaram, na cidade de Sete Barras. Então nós ficamos felizes do Senhor ter logrado êxito em concluir essa obra. Parabéns. É gratificante poder estar aqui. Não vou demorar muito não, para ficar tranquilo, senão não ia virar jantar, ia ser café da manhã, pastor Lorival. Mas o pastor Lorival é uma pessoa ímpar que eu conheci e com o qual eu ainda tenho o prazer de conviver. E uma vez, numa das nossas conversas, ele me disse o seguinte: vidas são mais importantes do que coisas. E tem outras, que nessa daí, inclusive, eu falei para ele, pastor Lorival, já que o senhor escreveu um livro, o senhor coloca essa frase: vidas são mais importantes do que coisas. E foram várias outras conversas que nós tivemos. Nós estamos juntos aí há quase 30 anos, né, pastor Lorival? Mas foram quase 30 anos. E uma que ele falou também, que eu gostei, que eu aprendi com ele, foi assim: enquanto eu tiver perna boa, meu pai tem filho vivo. Amém, pastor? E é assim mesmo, né? Temos que ser assim, né? E eu fui membro da Igreja Batista Shalom, ao qual o pastor Lorival era o presidente. E tive um contato muito grande com ele. Durante 20 anos, mais ou menos, eu fui tesoureiro da igreja, enquanto o pastor Lorival Cristino era o presidente da igreja, né? E ali nós começamos a entender um pouco do pastor. Eu comecei a entender um pouco mais do pastor Lorival. Um homem centrado, um homem que buscava a direção de Deus em tudo que ele ia fazer. E por várias vezes, como tesoureiro de igreja, quem é pastor aqui sabe, quem é tesoureiro sabe muito mais, você tem recursos para uma coisa ou para outra coisa. E o pastor Lorival sempre falava assim: vidas são mais importantes do que coisas. Deixa o microfone do lado, vamos investir em pessoas, vamos trabalhar com as vidas. E sempre deu certo. Deus nunca deixou de nos honrar na igreja. Tanto que conseguimos, pastor Lorival, presidente, conseguimos comprar o templo da igreja, né? E fizemos tantas coisas juntos lá, né, pastor? O pastor Lorival fez o meu batismo, fez o batismo da minha esposa, fez o casamento do meu filho, apresentou os meus netos na igreja, tudo nesses 30 anos de relacionamento que nós tivemos. O pastor Lorival Cristino, eu costumo dizer que foi um presente que Deus deu na minha vida. O carinho, o respeito e a gratidão que eu tenho por ele é muito grande. E quando o pastor, me desculpe, eu esqueci o nome do pastor da Shalom daqui, Charles, ele falou sobre gratidão. E hoje de manhã eu estava na igreja, nós estávamos orando e nós começamos a ler e falar sobre gratidão. E eu aqui à noite quero complementar o que o pastor disse. Pastor Lorival Cristino, eu sou grato ao Senhor pelo tempo que nós convivemos juntos na Shalom, pelo tempo que nós convivemos juntos após eu voltar. Eu estive fora do país 1 ano e pouquinho,
E voltei, quando eu voltei, antes de voltar eu liguei para ele e falei, pastor Lorival, eu estou querendo voltar e abrir uma igreja, Deus me deu uma direção para mim fazer essa igreja, abrir essa igreja. Ele falou, foi de Deus? Eu falei, foi. Ele falou, então volta que eu te ajudo. E na inauguração da nossa igreja, o pastor Lorival esteve lá, e já várias vezes já esteve pregando, e olha só como que essa vida faz algumas coisas que a gente não entende. Eu, pastor Marcos, batizei a Ana Eloá, que é neta do pastor Lorival. E nesse dia o pastor Lorival estava pregando na nossa igreja. Ele batizou, apresentou os meus netos, e eu batizei a neta dele na igreja. São coisas que a gente não entende, pastor. E o senhor é uma pessoa que Deus colocou para me ensinar e amar e respeitar a minha família. Eu aprendi muito sobre família com o pastor Lorival também. Então eu só tenho a agradecer ao senhor. Se a gente continuasse falando aqui, íamos demorar um pouquinho mais. Mas nós temos, como amigos, acredito que todos que estão aqui são amigos, são filhos, irmãos, nós temos um homem valoroso, um homem de Deus. E eu hoje, só pastor, me permite aqui, hoje lá em Santo André, na Câmara Municipal, está tendo uma homenagem a todos os pastores da região, e eu estava nesse meio, eu tinha que ir lá, e não consegui, porque eu falei, não, eu vou lá para Sete Barras, junto com o pastor Lorival. E aí, conversando com o presidente da Câmara, né, o vereador Carlos Ferreira, eu falei para ele, pastor Carlos, eu não posso vir, porque eu vou estar em compromisso e tal. Ele falou, aonde? Eu falei, vou lá em Sete Barras, no lançamento do livro do pastor Lorival Cristino. Lorival Cristino? Aquele lá que era da Shalom, da Rua Antonina? Eu falei, é ele mesmo. Eu falei, não acredito, é o pai de Jazanias? Eu falei, é ele mesmo. Eu falei, então faz o seguinte, eu vou te dar uma missão agora. Você vai conversar com ele e vai convencer a ele a fazer o lançamento do livro dele aqui na Câmara Municipal de Santo André também. Aí, pastor, se eu voltar para lá sem uma resposta positiva do senhor, eu perco todas as mordomias lá, pastor. Me ajuda nessa história, tá, pastor? Pode assinar na pedra que está garantido. É isso aí, assinar na pedra, porque ninguém apaga. Então, pastor Lorival, sou grato ao senhor. Meg, sou grato a você também. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado, pastor, por todo esse tempo que o senhor esteve comigo. Por todos os conselhos que a gente é assim. Eu ligava para ele, ele falava assim, estava com saudade da sua voz. Aí eu falava, ô pastor, e eu também. E sério, várias e várias vezes, quantos conselhos, quantas dicas ele deu assim para mim, para a Valquíria, né? Até a Valquíria, pastor Lorival, parou com aquele negócio lá, viu? De lamber a tampinha do Danone. A minha esposa tinha isso. Aí ele falou que toda vez que ele comia um Danone, ele lembrava da Valquíria, porque ela abria e tinha... Mas ela parou, graças a Deus, pastor. Então, pessoal, nós temos um amigo em comum, um homem de Deus, um homem querido. E, pastor, o que o senhor precisar, eu estou aqui. Porque o que eu precisar, eu vou correr aí também. Amém? Deus abençoe. Que nós te amamos, somos gratos a Deus pela sua vida, pela preparação de Deus, pelo seu encontro com a mãe. E eu creio que tudo isso foi Deus que preparou. E somos muito felizes e felizes por este momento, por essa realização do seu sonho, e desejamos que você seja um sucesso, que seu livro seja best-seller. É assim que fala? E se aí você pode levar nós para a Europa, para os Estados Unidos, tudo para te acompanhar, tá? Não esqueça de nós, tá bom? Mas, pois bem, primeiro eu queria contar para vocês o porquê Sete Barras, o porquê de nós estarmos aqui hoje. Como começou? Em março de 2020, iniciou a pandemia, a minha mãe chegou com o Lorival, e quando ela chegou, eu acho que era 18 de março, uma coisa assim, e aí foi anunciado que tudo fecharia, que a pandemia... Daí eu conversei com a minha cunhada Cibele, com o Elton. Eu falei, vamos fazer uma transmissão de uma live? Primeiro eu conversei com ele, né? Eu falei, o que você acha de você fazer uma pregação numa live para ver se você gosta? Daí conversei com a Cibele, na época meu Face era desativado. Aí conversei com a Cibele falou assim, eu falei, Cibele, vamos fazer essa transmissão pelo seu celular. Aí ela falou, vamos fazer.
Pois bem, fizemos para a experiência e foi muito legal, né? Ele gostou. Aí no outro dia eu falei, Lorival, o que você acha de abrir uma conta no Facebook para você? Aí ele ficou 3 dias para responder, né? Ficou, aí um dia uma pergunta, outro dia mais 2 perguntas, outro dia, daí ele falou assim, se eu tiver 100 amigos, já são 100 pessoas, uma boa igreja, ele pensava, né? Ele falava, eu falei, pô, vamos começar. Aí abrimos a conta no Facebook para ele e começamos as transmissões das lives. E aí ele falava assim, aí a gente começou às segundas e aos sábados. E fomos indo, gravando as lives, tudo. Aí depois ele falou, fazer segunda e sábado fica cansativo para sua mãe, tem que preparar tudo. Aos sábados vamos fazer um texto para pôr ao invés da live? Falei, Lorival, vamos fazer um texto curto então? Aí ele, vamos. Aí tá bom. E aqueles textos enormes, né? Tá, escrevia, colocava, falei, Lorival, que as pessoas não têm, eles não gostam de ler muito no Facebook, né? Mas para ele era curto. E tá, colocamos no Facebook os textos. Aí foi indo, vários textos muito bons, longos, muito maravilhosos. E aí uma conversa assim, um dia ele perguntou para mim assim, você acha que esses textos dariam um livro? Aí não, e primeiro ele perguntou assim, você pode imprimir esses textos para mim que eu escrevi? Eu falei, posso? Daí eu não imprimi, irmãos. Ele queria que eu colocasse numa pasta e eu não coloquei. Daí ele falou, sabe aqueles textos que você ia imprimir para mim? Será que dá pra gente fazer um livro? Aí eu falei assim, dá pra gente usar esses textos, dá pra usar as ministrações que a mãe já faz, né? Que a mãe sempre escreve no caderno. Dá pra gente usar, daí você vai gravando. E assim começou, irmãos. Assim começou a ideia do livro, a ideia desse livro, porque ele já tinha um sonho há muitos anos que daqui a pouco ele está vindo contar. Então esse livro, As Mensagens para os Amigos em Cristo, surgiu das lives. Então como que ele fazia? Ele gravava os áudios, a mãe escrevia tudo à mão, os textos, os tópicos. A mãe gravava um áudio e aí, gente, ela não sabia pôr aquele microfoninho para cima e ela ficava segurando o microfone do celular. 1 hora! E ficava segurando o microfoninho do celular. Eu falei, mãe, mas solta, não vai, se soltar, apaga. E ficava. Os áudios tinham mais de 1 hora, irmãos, mais de 1 hora, meus amigos. E aí, um dia ele mandava um áudio desse, outro dia ele se empolgava e mandavam 2 áudios desse. Aí eu falei, Lorival, eu vou digitar todos esses áudios e aí a gente vai guardando, né? E vamos guardando. Aí a gente fez ele chamou o Elton, a mãe e eu para uma reunião. Chamou para uma reunião e falou assim, e agora? Como que vai ficar? Né? Já tem os áudios, né? Como que nós vamos fazer? Eu falei, a gente precisa arrumar uma pessoa que entenda a palavra, que seja uma cristã, né? Primeiramente, né? Porque tem que conhecer a Bíblia para nos ajudar na hora de editar esses textos. Aí o Lorival começava, eu falei, mas por enquanto, até a gente não achar, vamos gravando esses textos, vamos digitando. Amigos, pense numa digitação horrível, era a minha. Porque era 1 hora, eu demorava 5 dias para digitar aquele texto de 1 hora. Daí ele mandava 3 e no outro dia ele perguntava, você já digitou? Não. E aí aqueles textos sem vírgula, sem ponto, uma coisa de louco. Aí tá bom, e aí aqueles textos foi acumulando, eu fui ficando nervosa, que era muito texto, muito áudio. Aí eu falei, precisamos achar essa pessoa, e agora? O que nós vamos fazer? E aí eu conheci, acho que foi naquele ano mesmo, ou um ano anterior, o vereador Lucas, nosso guitarrista. E aí eu falei, ele é teólogo, né? Não parece ali aquela carinha dele, mas ele é teólogo. Ele é teólogo, e aí eu falei, eu vou perguntar para ele se ele conhece uma pessoa. Né? Às vezes ele conhece uma editora, uma pessoa que conheça a palavra para poder nos ajudar a escrever esse livro. E aí eu escrevi aquele texto, Lucas,
Aqui é a Fernanda, lembra de mim? Votei em você. Preciso de uma editora, preciso assim, que ela seja assim, tal, expliquei tudo. Aí eu ficava com vergonha e apagava. Aí escrevi, aí tá bom, eu passava 2 dias e aquele negócio só ia aumentando. Aí escrevia de novo, eu falei, aí eu apagava de novo, falei, ele vai falar, mas pronto, só porque eu sou vereadora agora, eu tenho que achar uma pessoa pra você, né? Aí um dia eu falei, eu vou mandar. Mandei. Lucas, você conhece uma pessoa que possa fazer edição desse livro, assim, assim? Meu padrasto gosta que seja assim, 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 assim. Não demorou 1 minuto. A mensagem veio. Sim, minha namorada. Que ódio. Ai, meu Deus, foi muito maravilhoso. Aí, conhecemos a Juliana. Só levanta a mãozinha, Ju, daqui a pouco você tá aqui. Essa é a Juliana. Coitada, irmãos. Começou, o Lorival marcou uma reunião com ela, eu, a mãe e o Elton. E aí conversamos sobre o livro, sobre as ideias dos livros. E aí, de início, ele já, né, Lorival, ele falou, não, eu tenho um livro desse. Aí a Juliana, não, então escolhe qual que você vai querer agora. Daí ele falou assim, não, vamos escolher o das mensagens dos amigos em Cristo. As mensagens para os amigos em Cristo, que é as proezas dos nobres da fé. Então, esse foi o primeiro escolhido por ele. Conversamos com a Juliana. Aí a Juliana falou assim, então bem, Fernanda, agora você me mande os textos. Aí eu printava as mensagens do Facebook que o Lorival fazia, comecei a mandar os textos que eu digitava, você gostava, né, Ju? Mandava os textos que eu digitava para ela, mandava os áudios, e aí ela um belo dia chegou para mim e falou assim, Fernanda, eu conheço uma pessoa que pode digitar para nós. Né, Ju? Pois bem, e lá ela conheci a Ádila, indicação da Juliana. Eu não vi ela, Ju, ela tá aqui? Cadê? Conhecemos a Ádila, apresentou, falou, eu tenho uma minha amiga, a Ádila, que ela pode fazer toda essa digitação para você. Será que o texto estava ruim que eu digitava? Estava, né, Ju? Aí está bom, Deus preparou aquela bênção para digitar os textos, transcrever os textos do Lorival Cristino. Então, foi tudo providência divina, tudo, meus amigos, tudo. Deus preparou a Juliana, Deus preparou a Ádila, Deus preparou tudo para que esse dia estivesse aqui. Eu tenho certeza que todos os detalhes ele já sabia. Ele já sabia que eu ia voltar no Lucas. Não pode contar, né? Ele sabia que o Lucas ia ser vereador, né? Deus sabia que você ia ser vereador para eu te conhecer, que eu não ia te conhecer de outro jeito. Então, assim, Deus preparou que ele fosse vereador, que eu conhecesse o Lucas, que eu conhecesse a Juliana, que eu conhecesse a Ádila, para hoje a gente poder estar aqui. Juliana, essa festa tá linda, mas a gente só tem a agradecer a você. Você foi uma bênção na nossa vida, né? Você foi muito maravilhosa, desde o início até agora, os detalhes, as escritas, os totem, tudo tem o dedo dela, né? Banner, tudo tem o dedinho dela. Uma pessoa maravilhosa. Vem pra cá, Juliana! Você vê, gente? Esse tamanho faz isso. Boa noite, queridos. O que falar depois disso tudo? Estou muito, muito feliz de estar aqui. Eu lembro da nossa primeira reunião, lá no Grau. Verdade. E nessa primeira reunião, o Bispo Lorival já tinha o título, As Proezas dos Nobres da Fé, Mensagens para os Amigos em Cristo. Achei isso o máximo, porque normalmente a gente só escreve, o título é o último, né? A gente escreve o livro todo, depois a gente cria o título. E ele já tinha o título, já tinha o livro todo na mente. E eu fiquei encantada com o projeto, fiquei encantada com tudo, gostei de tudo desde o início, amei participar de todo o processo com vocês. Agradeço muito a Fernanda, a Margarida, todos os cafés que a gente tomou, foi uma delícia. E nós começamos a escrever o livro, né, editar todos os textos. No início, a Fernanda me mandou os textos, os prints e as transcrições que ela fez.
Eu falei, Fernanda, acho melhor você me mandar os áudios. Porque tem coisa aqui que eu não estou entendendo. Os dias que eu perdi. Aí depois eu cheguei para Fernanda e falei, Fernanda, a gente vai ter que refazer as transcrições. E aí eu comecei a transcrever, depois convidei a Ádila para participar com a gente, né? Graças a Deus deu tudo certo. E aí a Ádila me mandava uma transcrição finalizada e ela falava, ai, Ju, me emocionei transcrevendo esse áudio. E Deus falando ao nosso coração, Deus falou muito ao meu coração durante a escrita, a edição, né, do livro do Bispo Lorival. As mensagens realmente vieram inspiradas pelo Espírito Santo, né? A gente percebe a cada página que é Deus falando por meio da vida do Bispo Lorival Cristino. Eu fui muito edificada, a Ádila foi muito edificada, porque ela já me falou isso várias vezes, e a Fernanda também. Até casou, né? Até casou, eu também casei. Quem quer ajudar, pode casar. Durante a edição do livro, nós casamos, né? Então, eu estou muito, muito feliz de estar fazendo parte disso. Eu só tenho a agradecer a Deus mesmo por ter colocado vocês na minha vida, porque vocês foram bênção na minha vida. Eu fui bênção na vida de vocês, agradeço por você ter falado isso, mas vocês foram mais bênção ainda na nossa vida. Sei que o Lucas também compartilha dessa mesma opinião, dessa mesma ideia, né? Então, eu só tenho a agradecer. Parabéns, Bispo Lorival Cristino, parabéns, irmã Margarida. E muito obrigada por estarem aqui, viu? É a realização de um sonho nosso, né? Espero que vocês curtam o livro, que vocês gostem do que nós preparamos para vocês, tá? Bastante, contemplaram todos que fizeram parte desse negócio, que é um negócio de Deus, e nós fomos contratados por Deus para começar há 50 anos atrás sonhando. Mas há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, depois a gente agradece em geral, vamos começar. Eu vou falar de onde eu saí até onde eu cheguei. Só que não dá para detalhar e contar todos os acontecimentos. Não, porque está no livro também. Está no livro, e os altos e baixos, e muitas vezes tem alguma coisa que não está aí, porque era muita coisa para escrever. E eu tinha que estar lembrando de todo esse livro, eu tinha que estar ditando e ela escrevendo. Tem a hora que para um pouquinho que meu dedo está travando. Aí começava no outro dia, de novo. Então, tudo na live, fazendo o esboço, era com ela. Para gravar ou escrever, às vezes quando o assunto era longo, eu digo, eu vou ditar, você põe no caderno, depois você lê para ficar mais prático, para ir o áudio lá para a Fernanda. Então, foi essas pontes aí construídas com todos, mas eu só tenho a concluir Marcos 12, 11. Foi Deus quem fez isso. Amém. Porque sem Ele, disse Jesus, nada do que foi feito se fez. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Foi quando começou o pastor Charles falando. Efésios 5, 20. Agradeça em tudo a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque foi por Ele, para Ele, são todas as coisas. Romanos 11, 36. A minha vida, eu sou Lorival Cristino, que vocês já ouviram falar. Sou filho de uma família humilde da zona rural do sul da Bahia. E lá nós começamos a estudar nas fazendas, na medida que o filho do proprietário ou empregado, meu pai, dizia, você não quer dar aula para meus filhos, os mais velhos, né? Até que mudamos de município e ainda aos 23 anos aceitei Jesus Cristo. Meu estudo foi assim picado. Todos meus irmãos concluíram o ensino fundamental, uns viraram professores, outros viraram advogado e etc. Eu sou o mais velho, sou o que menos estudei. Mas eu que estou indo mais longe. Amém. Então, o destino de cada um Deus sabe. Então, nenhum deles escreveram. Eu também imaginava, eu digo, não vai passar de um sonho, mas eu lembrava, José do Egito passou altos e baixos e escreveu. A história dele está lá. E ele saiu simplesmente para ir fazer observação para os familiares, os irmãos que o pai mandou. Lá desapareceu o jovem.
Mas ele não desistiu. Aquela resiliência dele, aquele espírito altruísta de José do Egito, eu copiei para mim. Amém. Então, eu me baseei, quando eu aceitei Jesus, a Bíblia foi a minha base fundamental, a segurança da minha vida. Eu aprendi, logo no começo, quando eu ouvi a leitura do Salmo 1, e guardei no meu coração: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem segue no caminho dos pecadores. O verso 3 diz: ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, no devido tempo dá os seus frutos e cujas folhas não caem. Também li lá em Josué, papo de Deus com Josué. Josué, Moisés, meu servo é morto, e deu aquela doutrina a ele. O versículo 8 e 9, lê aí, Meg. Josué 1, 8 e 9, aquilo veio ratificar o que eu tinha aprendido lá no Salmo 1, de dia e de noite meditando. Olha o conselho de Deus dado a Josué, que eu tomei para mim também. 1, 8 e 9. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, esta palavra, Deus deu esse conselho para Josué, e logo em seguida veio Josué atravessando o Rio Jordão e fazendo proeza. Por isso que veio os nomes que eu vi lá em Daniel 11:32, o povo que conhece o seu Deus se esforçará. Eu digo, eu vou me esforçar. Isaías 32:8, os nobres projetam coisas nobres. Então, as proezas dos nobres da fé. Aí, entre outros, Abraão, acho que foi o pai que mais enfrentou uma luta, uma adversidade, para responder uma chamada de Deus no capítulo 22. Deus disse: Abraão, oferece o teu filho, eu quero o teu filho, o teu único filho de sacrifício a mim. Isso é duro. E aí o versículo seguinte, começando no 1, já Abraão levantou de madrugada, preparou seu jumento, chamou o único filho e foi. E o Senhor disse, no lugar que eu te mostrar. Depois de 3 dias de viagem, Deus mostrou. Ele falou para os moços que estavam com ele, ficai aqui, que eu vou com o moço servir ao Senhor, adorar, e voltaremos. Ele não falou, eu vou oferecer um sacrifício e eu voltarei. Ele falou, nós voltaremos. Então isso é fé. Deus pediu o filho, ele trouxe para sacrificar, mas ele disse, nós voltaremos. Por isso que Jó disse, determinando tu algum negócio, seja firme, seja determinado, que a luz do teu sucesso vai brilhar no teu caminho. E ele foi, e de repente lá no capítulo 22, no versículo 13, na hora que ele está, a voz de Deus, Abraão, não te faça tal coisa. Ele olhou, quando ele vira para trás, o carneiro, amarrado pelo chifre. Quem foi lá amarrar? Assim Deus vai fazer com você para levar tuas bênçãos em casa, sem você ficar preocupado. Então eu tomei essa decisão, desde lá quando saí. Em 73, eu tinha saído de uma fazenda, logo eu e a minha esposa Isabel, que é mãe dos meus filhos, eles pegaram todas as esposas e fez as esposas assinar um papel dizendo que a filha tinha extraviado, e depois de 1 ano, ele chamou todo mundo que ia dispensar, ia ficar com poucos, porque era a redução do quadro. E todas as mulheres, eles tinham passado a mão na grana, mostrou um papel assinado que tinha recebido, perdemos a metade da indenização. Aí eu peguei outra metade, eu falei para ela, eu vou comprar porco nas fazendas e vou vender aqui, que meu amigo falou que era Lourival também, ele vendia carne bovina e eu vendia suíno. Comecei a fazer isso. Aí chegou uma pessoa conhecida e disse, Lourival, você me vende um porco grande que eu quero? Eu vendo de manhã na feira, no sábado, de noite eu te pago. Aí eu vendi, à noite, 7 horas, ele foi lá em casa e disse, olha, eu vou prestar conta a você. Eu digo, é mais um galho.
Aí no meio da semana ele disse, eu quero um outro naquela mesma condição, mas eu quero o dobro, quero um maior. Eu disse, bom, já. Aí cheguei, entreguei. Aí foi no fim do sábado, ele não apareceu. No domingo não apareceu, saí procurando, aí disseram, ele viajou no sábado mesmo, quando ele terminou de vender toda a carne de porco. E até ontem ele não tinha me procurado para pagar. Aí eu falei, eu preciso tomar outra direção. Aí veio um primo meu que viajou, visitou lá, deixou um papelzinho, Lorival, se quiser ir para São Paulo, me procure. Aí um dia foi uma senhora que era de lá, estava em São Paulo, disse, você quer ir para São Paulo? Eu falei, eu vou. Deixei a família para trás, já com 4 filhos, as 2 moças mais velhas, os 2 mais velhos, e deixamos. Lá e eu vim. Tomei o ônibus São Geraldo lá em Ilhéus. 2 dias e 1 noite na estrada. E aquilo eu pensava, meu Deus, estou indo tão longe, a maior capital do país. Não conheço nada lá. E aí veio a ideia que a minha vida precisava fazer parte de alguma coisa, alguma história, para ser lida, ser contada. Porque eu sempre tive o propósito, e a palavra de Deus é que me sustentava. Eu sempre lia, só ouvia a palavra de ânimo, a história de Paulo. Você não vê ele lamentando. Conhecendo a história de Esther, meu Deus, uma pessoa de onde veio, aonde ela chegou. Eu digo, esse povo são nobres, tudo determinante pela fé, eu posso ser um deles. Aí vi, quando eu cheguei em São Paulo, de lá de Osasco, a moça me deixou na estação de trem e falou, está escrito aqui, estação de Utinga, para onde você quer ir, você vai lá. Eu fui, quando eu cheguei lá, desci, chamei um táxi, ele falou, Avenida Berlim, através da Avenida da Paz. Não, você vai a pé, mas era 7 horas da noite. Eu digo, meu pai dizia que boi velho em terra alheia é bezerro. Não vou de noite aqui, não. Aí ele foi levar, cheguei lá, procurei José Soares. Aí disse, não mora aqui, isso aqui é uma pensão. Meu Deus, chamou a dona da pensão. Pois não, senhor, José Soares, não mora mais aqui há quase 2 anos. O senhor que é dele, primo? O senhor tinha endereço? Tem um papelzinho aqui, estava até marrom. A sorte do senhor é que ele é gente boa, é meu amigo, e eu sei para onde ele mudou. Eu falei, sorte não, foi Deus. Aí ela entrou no táxi, chegou lá, ele me mostrou, e eu entrei lá, ele estava lá, e me amparou ali. Então, esse foi o primeiro milagre, porque senão eu ficava na rua. Eu seria mais uma pessoa na rua esperando alguém para ajudar. Porque não tinha dinheiro para voltar, não tinha telefone lá na cidade, isso há 40 anos atrás. E eu não tinha dinheiro para pagar a passagem para voltar. Mas Deus deu esse preparo. Aí passou 30 dias, meu primo falou, manda 20 cruzeiros, não sei como é que falava, 50 para ela, até que você arruma um emprego. Eu escrevi tanto, você precisa vir conhecer, uma cidade que não dorme, uma maravilha, e não sei o quê. Escrevi tanto que o dinheiro eu coloquei dentro, os carteiros tirou no caminho. Chegou os papéis e não chegou, ela disse que virava a carta, sacudia, não caía dinheiro. Então aquilo, quando eu soube, me deu aquela dor no coração. Bom, passei. Aí, essa batalha. Também trabalhei em outro lugar, na hora que a gente está prestando conta, esse tempo eu trabalhava na Sinja, em 78, 79. Aí entrou um grupo daqueles indesejados, levantou a porta e baixou. Todo mundo aí, vamos para o escritório. E tal, colocou com a arma na mão e foi lá no escritório em cima, todo mundo de pé assim, em fila, encostado. Aí o escriturário falou, não tem mais dinheiro, só tem esse pouquinho aqui no cofre. Então vai morrer todo mundo. Aí ele falou, moço, eu sou jovem, você vai me matar, então eu arrumo dinheiro. Não tem. Aí o Espírito Santo falou, Lorival, muda de lugar. Tinha um senhor forte aqui, de uns 100 e poucos quilos, e eu com 50 e poucos, 60, e ele apontando. Eu falei, esse negócio não dá certo. Aí eu rocei aqui na barriga dele e entrei aqui no meio. E deixei ele na frente. Aí demorou 1 minuto, o cara, não vou entregar mais o dinheiro não, pá, no peito dele. Aí viram que não tinha dinheiro, foram embora. Aí foi soltar o primeiro gemido. Que foi, Oliveira? Eu estou baleado, rapaz, você não viu o tiro? Não, você estava quieto. Eu disse, eu ia gemer para quê? Para voltar. E eu escapei. Então, essas trajetórias. Outra vez eu vinha da escola dominical com um fusquinha, quando eu cheguei
perto de casa, faltando uns 500 metros. Uma criança atravessou do lado, uma mãe do outro lado da rua. Um dos meninos de 3 anos veio correndo, eu vi que ele ia entrar debaixo do carro, eu brequei, ele veio e bateu na lataria. Aí caiu, aí veio um cerca o carro, o outro veio na porta, eu estava de gravata, me pegou por aqui. Eu digo, calma, não aconteceu nada. E a mãe, bem, não aconteceu nada, a criança caiu. Mas ele puxando, o outro ficou na frente, porque eu não ia, eu acelerava o fusquinha, porque eu não queria descer, para não apanhar ali. Eu digo, não aconteceu nada. Aí quando eles afastaram, então eu fui embora. Aí jogaram uma pedra que era para me acertar. Aquela pedra não pegou nem na lata e nem no vidro, pegou na borracha que separa o vidro traseiro da lata. Bateu naquela borracha, fazia bum, tremeu dentro do carro, mas não amassou nada. Cheguei em casa, dei testemunho, conversei com o pastor Antônio Lima de Moura, na época, na Central de Utinga. Esses são livramento que Deus andou me dando. Uma vez, depois eu estava já trabalhando no ABC, numa empresa Pão de Açúcar, e aí o presidente do SEC ABC, que é o pai do Ademar, faz assim, Ademar. Já fez. Ademar, faz assim também, Simone, para ver que Ademar não anda sozinho. Essa é a esposa dele. A Simone é uma pessoa empresária do ramo da educação, bem sucedida em Santo André. Então, aí, trabalhava na empresa, quase que fracassa em 90 e pouco. Só ficou eu, porque eu fazia parte da CIPA. Ele não podia mandar embora porque eu tinha estabilidade. A minha esposa eu chegava no dia do pagamento, não tinha. Eu recebia o vale, chegava no pagamento, não tinha. E ela diz assim, você gosta dessa empresa, mas você não traz dinheiro, o que você traz a gente come. Eu digo, calma aí, mas por que você está persistindo? Porque eu creio que Deus vai mudar. Então a gente fazia assim, para poder a gente passar, a gente comia o que era aquela panelada de pé de galinha, sardinha, ovo. Coisa boa, né? Coisa boa. Aí, quando foi um dia, só estava eu naquele setor. Aí eu fui, reclamei, eles me colocaram como fiscal da portaria. E eu saí de férias, e lá no SEC ABC ia ter uma eleição, ia tomar posse no dia 19 de março de 89. E eu estava de férias. Aí o presidente mandou a carta para a empresa, Lorival Cristino comparecer na sede do SEC ABC. Mas lá ficaram esperando eu voltar de férias. E aí no dia 19 eu estava em casa, umas 3 horas da tarde. Eu falei para a minha esposa, falecida Isabel, eu vou lá, em Santo André, lá no centro, lá no SEC ABC. Ela falou, mas o que você vai fazer lá? Você está de férias? Ainda brincou assim, só para não parar o facho em casa? Eu falei, mas por que você vai lá? Alguém me chamou? Não, eu tenho que ir. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, um dos diretores falou, ô Cristina, onde você andava? Eu digo, eu estou de férias. E por que você apareceu aqui? Porque Deus me incomodou em casa. Ele disse, mas é verdade isso? Eu digo, vem aqui. Cheguei lá, fui falar com o presidente, que era o pai do amigo Ademar. Cristina, onde você andava? Hoje é o dia da posse, você vai ser diretor social, já está aqui, eu ia chamar outro no seu lugar, já tinha outro nome. Contei a história para ele, aí resolveu, naquela noite, participei, foi um coquetel, e eu tomei posse junto com eles, e eu cheguei em casa quase 10 horas da noite. Aí ela falou, o negócio estava bom lá, né? Eu falei, pior que estava. Aí contei para ela e mostrei o crachá, eu agora sou diretor do SEC ABC aqui, ó. Ela falou, você sabia de tudo isso e não me contou? Falou, não sabia de nada. E como você foi lá? Porque eu não falei para você que Deus estava me incomodando? E lá fiquei, ele faleceu. Depois, hoje, o Ademar é presidente do SEC ABC, nós temos amizade de mais de 30 anos. E eu tenho essa limitação que a Fernanda falou, que até hoje eu trabalho. Eu falei, Ademar, está nessa limitação da minha visão, eu não sei como podemos fazer. Ele disse, Cristino, pelo que você foi para meu pai, pelo que você é para mim, pela amizade que você tem, você vai ficar comigo como um diretor de honra. Então, eu estou como diretor de honra lá com ele. Amém. Ademar, dá uma salva de palmas para o Ademar. Então, eu agradeço.
E é por isso que eu continuo trabalhando desde 2019, que eu venho guardando um pouco de dinheiro para fazer essa festa, porque eu queria glorificar a Deus. Amém. Glorificar a Deus. E eu agradeço porque quando foi em 2007 eu fiquei viúvo. E aí veio a dificuldade, quase 2 anos, 1 ano e meio sozinho. Não sabia bem fazer comida, só arroz e ovo. E aí eu falei, preciso achar alguém. E aí, essa viuvez estava me incomodando. Falei, mas Deus precisa fazer alguma coisa. E aí, quando eu estou nessa preocupação, Deus fez o quê, minha querida? Deus realizou mais um sonho. Eu vou contar um pouquinho por cima, porque o tempo já está meio tarde. Mas então, foi assim, um dia o pastor Charles, eu acho que o pastor Charles já sabia. 2006, né? 2007. Dezembro de 2007. Ele falou, irmã, vamos para São Paulo na reunião do ministério. Lá no Bispo Aguinaldo. A última reunião Bispo Aguinaldo, dia 5 de dezembro. Vamos! Mas eu não estava sabendo nada, mas eu acho que o pastor sabia, né? Daí cheguei lá e... Daí o Bispo Aguinaldo falou, agora vai o pastor Lorival vai orar. Vai orar. Mas antes dele orar, ele falou bem assim, ele precisa de uma esposa porque ele está viúvo. Falei, opa! Não, eu estou falando porque é assim que Deus age. Aquilo veio no meu coração, né? Mas tudo bem. Não se falamos nada. Eu fui embora com o pastor Charles, vamos embora, vamos. Almoçamos e fomos embora. Fala do panfleto. Mas eu levei para casa um panfleto que o bispo colocava quem pregava à noite. E quem ia pregar naquele domingo à noite, que era, a reunião era no sábado, e o domingo ele ia pregar, era o Lorival. Levei, cheguei em casa e falei para Fernanda, filha, arrumei um noivo. Que chique. Mãe, como ele é? Ó, assim, mas ele nem sabe que eu existo. Deus é bom, gente. Foi assim que aconteceu. E ali se passou dezembro, janeiro, fevereiro. Falei, cadê esse homem? Mas, assim, depois o casal de amigos nossos conhecia o Lorival e por intermédio deles a gente conversamos no celular. Daí marcamos o encontro, ele vinha, mas nunca tinha tempo. Daí marcamos um encontro para eu ir até São Paulo. Falei, meu Deus, nunca fui de ônibus. Sempre ia para São Paulo com Caleb ou com alguém, mas nunca sozinho. Mas eu queria ir para tirar da cabeça. Falei, se for de Deus, eu vou conhecer ele e vai dar certo. Se não for, já volto. Mas quase que eu volto mesmo. Porque chegando... E eu tinha combinado com ele que ele ia me pegar na Barra Funda. E eu chegando lá, cadê esse homem? Falei, meu Deus. Mas daí ele me ligou. Ó, não posso ir porque tinha uma reunião no trabalho, tá? Mas você pega um táxi. Não, eu falei, eu vou para casa, vou voltar para casa. Mas uma coisa falava, não, pode pegar o táxi e vai que dá certo. Tá bom, desci lá sozinha, gente. A pessoa do interior, chegar numa rodoviária daquela, falei, Jesus. Tá bom, mas eu desci, o táxi era bem lá embaixo, né? Fui, peguei esse táxi. Mas eu conhecia ele, mas ele não me conhecia bem. Quando eu vi naquele poste, aonde? Lá no Museu do Ipiranga, no Hospital São Camilo, lá. Eu conheci ele de longe, lá no poste assim ele estava. Falei, é ele! É a bênção! E daí foi, a gente conversou bastante, depois eu voltei, até conheci a Ângela, conheci o Jazanias naquele domingo, e depois voltei para casa e glória a Deus. Conheci ele em março, dia 27 de março de 2008, e 15 de novembro de 2008 casamos. A gente se viu em 8 meses, se viu 8 vezes. E eu só quis contar isso aqui porque
É uma coisa de Deus, né? Quando Deus quer agir nas nossas vidas, Ele age mesmo, né? Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. E aí, esse casamento, acabou a gente tendo esse envolvimento todo, e eu pensava em parar porque quando eu tinha 15 anos, eu peguei aquele estilingue que faz de borracha para acertar um alvo, em vez de eu soltar a pedra da mão esquerda, escapou aquele gancho, pegou no olho esquerdo. Naquele dia eu desmaiei umas 3 horas, fui acordar 9 horas da noite. A mais de 100 quilômetros da cidade, não tinha remédio nenhum em casa. Minha mãe disse, o único jeito é pegar mastruz e leite de peito e colocar. Depois foi passando e acabou. Fiquei uns 20 anos, 30, sem sentir nada. Depois, já aqui em São Paulo, começou aquela coisa arenosa. E um passa-coleiro, e toca óculos, e nada, tem que colocar lente, nada. Depois, um dia, uma médica japonesa falou, você já mediu a pressão do olho? Eu disse, tem pressão no olho? Ela disse, tem, tanto quanto arterial. Naquele dia, o meu esquerdo estava 27, não sei como não deu um derrame. E comecei tratando. E aí virou glaucoma, e não tem cura. Foi amenizando até que perdi o esquerdo, depois perdi mais da metade do direito, só tenho um pouco. Eu só tenho, então, é por isso que eu tenho as mensagens, ela tem que preparar, porque quando eu falei que ia parar, ela disse, não, com a experiência que eu vejo que você tem, você fala, eu escrevo, você prega, eu te ajudo. Eu digo, então era ela mesmo. Então, glória a Deus, e aqui estamos. Tinha um privilégio de ter um bom mestre como o Bispo Aguinaldo, fazendo parte com ele. E aí nós temos essa grande amizade. De todo esse, eu não vou falar mais do livro, nem todos já deram seu testemunho. Sim. O pastor Vitor, que além de que é pastor e que cuida do nosso YouTube, mas ele também é presidente do Conselho de Pastor de Sete Barras, também é uma pessoa que muito faz por essa cidade. Obrigado. Agradecemos também o Lucas. Tem uma outra novidade que Deus preparou, que o Lucas me falou do que ele já fez e aprovou na Câmara Municipal. Como é que fala, Lucas? Moção de aplauso para o livro e para mim na próxima terça-feira. Então, obrigado, vereador Lucas Amaral. Ele disse, terça-feira você vai estar discursando na Câmara de Sete Barras. E agora o pastor Marco trouxe a notícia da Câmara de Santo André. Agora eu só vou esperar a terceira, que as duas já estão certas. Então, agradecemos muitíssimamente a Sirene, a Juliana, a todos, a Adila, que eu tinha vontade de te conhecer pessoalmente, eu só vi a notícia que você estava digitando e chorava. Eu digo, meu Deus, só as palavras estão emocionando a moça. Então eu agradeço por cada um de vocês, ao bispo por ter prefaciado, a doutora Arleide. A doutora Arleide ficou tão empolgada que na mesma semana ela postou um texto no Face comentando, que eu fiquei maravilhado. Doutora, muito obrigado. Eu estou lisonjeado de você como fundadora e organizadora da Academia dos Pensadores Cristãos, com pessoas importantes, ministro, e dizer que eu vou ter um assento nessa academia. Então, seja tudo para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O outro livro, na minha memória, na minha mente, era A Bíblia Tem a Resposta, para fazer módulos. Então, está com isso no meu coração. Mas quis Deus que fosse esse, as proezas dos nobres da fé. Então, nós iremos orar agradecendo a Deus. Já iremos também agradecer pelo alimento. Agradecemos os responsáveis por essa propriedade, por alimento, por tudo. As pessoas todas que envolvidas, nós agradecemos. Então, digo que está em 1 Coríntios 15, 58. Os demais irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Nós tivemos também alguns patrocínios, pessoas que fizeram doações, e a porta ainda está aberta para quem quiser. Jesus falou em Mateus 10, 42.
Não há quem tenha dado a um destes meus pequeninos até um copo d'água que não seja contemplado. Então quem fez vai ser contemplado e quem fizer também. Amém. Agora o livro, que eu não vou falar mais dele, que já foi falado por todos, eu quero citar Provérbios 11, 26. Aquele que retém o trigo, ou o money, diz o texto, o povo amaldiçoará, mas bênção haverá na cabeça do vendedor. Então aquele que vendeu ou comprar vai ser muito abençoado. Muito obrigado. Sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar.
Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar nas margens do rio, na cidade de luz, morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém, morada de Deus. Jerusalém.